Glória a Deus. Amém, glória a Deus. A semana passada nós aprendemos que somos cidadãos do céu. Amém, irmão? Quem que aprendeu a lição, diga amém. Que gracinha, mesmo de máscara, que a gente não consegue nem raciocinar direito. E tem algumas coisas que às vezes nós começamos a fazer, começamos a praticar, e que não tem nada a ver com dizer que nós somos cidadãos do céu. Tem algumas coisas que não batem. Então nós vamos nesses dias aprender, amém, queridos? Até que nos proíbam, estamos juntos, mas mesmo que proibir, nós estaremos juntos, amém? Eu vejo que nós estamos enfrentando dias de muita luta, muita guerra espiritual. Se fechar a igreja, tem que fechar o mercado, tem que fechar o comércio, tem que fechar tudo, né? Nós estamos muito mais bem guardados aqui do que dentro de um supermercado. Mas nós sabemos que há uma guerra espiritual, que Jesus está voltando, que o Senhor está querendo nos preparar para ir para o céu, e o inimigo não gosta disso. Por isso nós vamos nos posicionar corretamente, e o que for preciso nós vamos fazer. O que não der para fazer nós não vamos, mas nós vamos fazer de outra maneira, orando e pagando um preço, amém? Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 3, verso 7. Êxodo capítulo 3, verso 7. Glória a Deus. Êxodo 3, 7, amém? Disse ainda o Senhor, subiando meu microfone. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Até aqui, amém? Glória a Deus. Nós vemos que o povo de Israel, ele estava escravizado, e eles estavam sofrendo. E uma coisa muito interessante que diz aqui, que o Senhor ouviu a súplica deles, amém? Está passando por alguma luta, irmão? Quem está passando, levanta a mão assim. Ah, achei que era só eu. Então, vamos estar junto. E o que eles fizeram? Oraram, clamaram ao Deus Todo-Poderoso. É isso que nós devemos fazer, amém, irmãos? E aí, aqui fala que Deus ouviu, e Deus veio para livrá-los. E é muito interessante que fala assim que ele viu que eles estavam sendo oprimidos. E a primeira coisa que Deus fez, Deus então dá início ao processo de libertação. Quem aqui precisa ser liberto de toda luta, de toda tribulação, de toda praga? Diga amém. Então nós precisamos, e é esse o Deus que livrou o povo do Egito, que vai nos livrar nesses dias. Você crê, irmão? E aqui Deus veio e começou um trabalho, um processo de libertação. Eu preciso de um processo de libertação na minha vida. Você precisa, irmão? Eu preciso de mais dar conta. E quanto mais eu caminho com Deus, mais eu exponho a minha vida ao Senhor, mais Ele traz luz às minhas trevas. A Bíblia fala que o Senhor traz luz às nossas trevas. Sabe o que é isso? Ele vem e mostra para nós, ó, isso aqui está errado, filho. Ó, isso aqui não está bom. Ó, isso aqui você tem que melhorar. E é assim que Deus faz um processo, um trabalho de libertação nas nossas vidas. A única coisa, nós temos que querer, nós temos que deixar, nós temos que nos entregar ao Senhor, amém? Para que a gente possa ser livre da escravidão, do peso, da praga, da luta, da tribulação, da escravidão que o inimigo coloca sobre nós. E aqui fala que Deus olhou o sofrimento deles, e Deus veio em seu socorro, amém? E Ele enviou algumas pragas para o Egito. Eu não vou falar das pragas, porque são 10. Eu vou pregar as 10 pragas aí, quando for meia-noite, eu começo a pregar sobre a libertação. Não, irmãos, você já conhece essa história, e não é uma história mentirosa e nem de criança, é uma coisa verdadeira. O que Deus fez? Deus começou a trabalhar naquele povo, Deus começou a preparar aquele povo para ir para a terra prometida. É a mesma coisa que Deus está fazendo conosco hoje. Ele está nos preparando para ir para o céu, amém? Quem aqui é cidadão do céu?
Então melhora a carinha, porque cidadão do céu é feliz, mesmo com toda a luta. E esse povo, eles estavam sendo escravos, e eles passaram por muitas lutas. E Deus começou a fazer um processo, um trabalho de libertação na vida deles, para que eles pudessem sair da escravidão natural. E a primeira coisa que eu vejo é que Deus fez a diferença. Então, as 3 primeiras pragas vieram sobre o povo também. Então aí a gente começa a pensar, nossa, mas Deus é tão bom, né? Deus é tão maravilhoso, porque Ele não livra a gente dessa praga e não deixa só para aqueles que não conhecem a Ele. Você já não pensou isso? Você pensa que Deus tem que livrar a sua casa e do outro você às vezes não pensa? E esse povo, eu creio que eles pensaram assim. Porque as 3 primeiras foram sobre o povo do Egito e sobre o povo de Deus. Diga assim, mas Deus faz a diferença. Amém, irmãos? E aqui em Malaquias 3,18, você não precisa abrir, fala que então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. E Deus começou a fazer a diferença. Mas então por que, pastora, que ficou 3 pragas em cima deles, se lascaram nas 3 pragas, sofreram para danar? Sabe por quê? Porque Deus estava querendo provar a fé deles, fortalecê-los, fazer eles ficar mais fortinho. E é isso que Deus está querendo fazer conosco nesses dias. É para ficar mais fortinho. Diga, é para ficar mais fortinho. Fala, é para ficar mais fortinho. Nossa, você está muito fraco. Eu sei que é isso que Deus quer fazer. Diga assim, é para ficar mais forte. Entendeu? Para aguentar parar em pé, Patrick. Porque senão a gente não aguenta. E aí Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe a que Ele nos expõe. Ele não vai colocar um filho dele, que Ele ama de todo o coração, num risco que Ele saiba que vai nos tirar a vida, no sentido da vida eterna principalmente. E aqui Deus colocou 3 primeiras, algumas foram só para os egípcios, para mostrar a diferença. E algumas, as primeiras, foram sobre o povo de Deus. Irmãos, muitas vezes nós passamos por coisas que na hora nós não vamos entender. Na hora nós vamos ficar pensando, mas por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Não só essa luta, essa praga que nós estamos vivendo nesses dias, mas outras coisas. E Deus está querendo fortalecer o seu povo. Abra sua Bíblia, passa só um pouquinho para frente aí no capítulo 8, no verso 22. Para a gente ver o que Deus fez naqueles dias. Êxodo 8, 22. Naquele dia separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí, filho? É para ficar fortinho e para que as pessoas vejam que há diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Entre o povo que é de Deus e o povo que não é de Deus. E aqui o que ele fez? Ele separou. E olha que interessante, tem um detalhe aqui nessa palavra que fala assim, no final do verso 22, fala: e saibais que eu sou o Senhor no meio desta terra. Amém? Venceu vários principados. Essas pragas venceram vários principados, mas sabe o que Deus quis mostrar? Que Ele era Deus até sobre aquele povo. Ele era Deus sobre aquela terra. E eu quero te dizer, o nosso Deus é Deus sobre o mundo. Amém, irmãos? Sobre aquele que serve e aquele que não serve, mas Ele faz a diferença. Você quer viver essa diferença na sua vida? Amém? Se prepare para o céu. Esteja atento ao que Deus vai te ensinar. E aqui, eu vejo que algumas lutas que a gente é submetido, que Deus permite, tem alguns propósitos. Nós não podemos abandonar a nossa fé. É para crescer, é para ser mais maduro, para ser mais consciente, para deixar as coisas que podem nos tirar do céu, como eu disse a semana passada. E aqui em Êxodo 12, vai lá mais para frente comigo. Nós vamos dar umas puladas assim para não demorar. Êxodo 12, 7. Deus dá uma ordem, uma instrução. Como aquele povo ia fazer para ser guardado da última praga, que era a morte dos primogênitos, que era a praga mais séria, a última tacada de Deus para aquele faraó criar vergonha na cara. Êxodo 12, 7 diz assim:
Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem o cordeiro. Agora vai no 12, no verso 12 comigo. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Diga, sobre todos os deuses. Amém, irmãos? Eu sou o Senhor. No 13, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém? O que Deus estava vencendo? Os principados, os deuses do Egito. E Ele manda matar um cordeiro, como foi Jesus. Jesus é o cordeiro de Deus, amém? E aí eles mataram esse cordeiro e passaram o sangue do cordeiro na verga da porta, no portal. E aí o que eu vejo nisso? Mas Deus não sabia, teve que passar o sangue para Ele saber. Ele não é onisciente. Deus sabe todas as coisas, sabe? Sabe o que Ele quis testar no povo? A obediência. E eu vejo que às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, ou Deus permite alguma coisa, ou Ele nos dá uma direção, e a gente pensa assim, nossa, mas isso, uma coisa tão simples, eu já sei isso. Sabe o crente sabe tudo? Ah, eu já sabia, mas isso. E se esse povo tivesse pensado desse jeito? Ué, mas Deus não é onisciente? Ele não sabe todas as coisas? Ele não sabe onde que é a casa e a terra do povo dele, ou a outra? Ele sabe. Diga assim, o meu Deus sabe todas as coisas. Amém, irmãos? Mas diga comigo, mas Ele prova a minha obediência. Amém, querido? E aí o que Deus quis ver? A obediência daquele povo. Se eles iam se submeter a um propósito que Deus tinha. Se eles iam colocar, sim, o cordeiro no lugar que Ele mandou, da maneira como Ele mandou. E às vezes nós pensamos, né? Será que eu já estou livre? Será que Deus vai me dar uma ordem e eu vou conseguir cumprir? Será que eu já sou obediente? Será que eu já tenho realmente Jesus como aquele que me lavou e me limpou? E o que eu vejo aqui? Não haverá entre vós praga destruidora, é a promessa de Deus. Você toma essa promessa para a sua vida, querido? Olha que interessante, praga destruidora. O que aconteceu naquele dia? Todos os primogênitos foram mortos. Pensa comigo, toda casa tem um primogênito. Ou da cria do segundo em diante. Nasce o primeiro. Tanto do animal como do filho, da filha. O que aconteceu? O anjo da morte passou. E todos aqueles que nasceram primeiro, que foram os primeiros, morreram. Então pense comigo, se não é esse espírito de morte, esse mesmo espírito de morte que está nos rondando nesses dias, tentando contra a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E nós estamos às vezes tremendo, batendo as perninhas de medo com o que está acontecendo. Ai, pastora, mas já morreu um monte de crente. E vai morrer mais. Pastora, você não pode dizer isso. Vai, muitos ainda vão morrer. Mas nós não podemos morrer de medo e nem morrer sem salvação. Se for para ficar vivo, fica. Se for para morrer, morre. Mas vai para o céu. Ai, pastora, mas eu não quero morrer. Eu também não quero. E eu quero profetizar sobre a sua vida que não vai haver morte na sua casa. Amém? Só que é necessário que nós entendamos e obedeçamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, querido? Não adianta você querer fazer uma proteção, porque aquele que tem bom senso, aquele que é crente no Senhor, ele entende que mundo espiritual existe. Quem aqui entende que mundo espiritual existe? Diga amém. Tá bom? Não é a pastora exagerando. Eu achei tão interessante, tem uma palavra lá no site. Esse dia eu estava vendo, mexendo lá, acrescentando umas coisas, e eu vi que tem uma palavra, não sei quantos anos atrás, estava tão bonitona, tão nova, não tinha cabelo branco, estava magra, ai que linda, me dá um nervo. Aí, uma palavra lá teve 21 mil visualizações. Eu falei, nossa, bombei, né? Aí eu estava olhando o que eu estava pregando lá, e eu falei que eu tinha visto uns capeta. E aí uma mulher comentou, fez um comentário, ai, essa pastora é louca, como que ela vê capeta? Eu falei, eu vou ensinar para ela como é que eu vejo capeta, e pedir para Deus mostrar um capeta para ela. Então, às vezes, nós não entendemos que mundo espiritual existe.
que as coisas acontecem. Aí a gente pensa, Deus mandou aquele povo passar o sangue. Jesus manda que eu esteja coberta com o sangue dele, que eu seja fiel, para que a minha casa seja protegida. Amém, irmãos? Mas, eu acho que eu vou fazer de outro jeito. E às vezes as pessoas pensam que já estão sabidas demais e começam a pegar ideias do mundo para proteger a sua casa. Começa a pegar ideias do mundo para proteger a sua vida. E não é dessa maneira, irmãos. Diga assim, quem me protege é o Senhor. Amém. Isso que eu estou pregando para você hoje é uma coisa muito simples, que muitas vezes você já ouviu a gente pregar, mas eu quero lembrar você, quem te protege é o Senhor. E aí as pessoas às vezes fazem simpatia, fecha corpo, faz não sei o quê, põe não sei o quê atrás da porta, põe isso pendurado aqui, põe isso pendurado ali, achando que com isso está sendo protegido. E aquelas pessoas que põem uns carocinhos de romã, tudo babado dentro da carteira, assim, para poder ter prosperidade, né? O outro pega um trevo de 4 folhas para dar sorte, umas coisas boba, mas que às vezes a pessoa acredita tanto, mas são mentiras do diabo para que ele possa entrar, para que a gente acredite na coisa errada e que ele possa entrar e roubar e matar e destruir. E às vezes ele não vai matar fisicamente as pessoas, mas ele traz o divórcio, ele traz a confusão, ele traz a enfermidade física, ele traz a tristeza, a depressão, o suicídio. Então é dessa maneira que ele tenta entrar. Diga assim, a minha casa é protegida. Amém, irmãos? E nós temos que entender isso. E isso é muito importante. Esses dias, como eu disse a semana passada, eu ando muito incomodada, porque às vezes nós ficamos tanto tempo dentro de casa, mas deixamos de orar como convém, deixamos de guardar a nossa casa no mundo espiritual, porque nós murmuramos, nós às vezes blasfemamos, reclamamos, falamos mal, e o inimigo vai achando legalidade para entrar. Então não é simpatia, não é uma coisa que você vai fazer que vai segurar do diabo entrar na sua casa, não, é a sua vida consagrada, é o sangue de Jesus sobre você, amém? É a restauração do Senhor sobre a sua vida, é uma vida consagrada ao Senhor. E eu fico muito brava, eu fico brava mesmo. Eu não sou brava, mas eu fico brava. Nossa, mas eu era tão brava, eu estava vendo aquela palavra quando eu era nova, sabe, Tabata? Eu era tão brava, agora eu estou tão mansinha, por isso que os outros abusam de mim. E eu fico muito brava, porque o que acontece? Às vezes as pessoas começam a pensar que isso de guerra espiritual, de demônios entrando, é a pastora que está inventando para passar medo nos vocês. É bom que vocês fiquem com medo mesmo, se não tiver vergonha, que fique com medo, pelo menos se mexe. E aí o que acontece? Nós precisamos entender que isso é verdade, mas eu fico muito brava com o atrevimento do diabo. Então nós precisamos nos posicionar como crentes verdadeiros, cidadãos do céu, para que ele não consiga entrar, porque ele é muito atrevido. Então às vezes vocês falam assim, mas como que o diabo vai entrar na minha casa? Irmão, essa semana quando foi terça, o pastor estava no escritório, que agora ele fica só lá, não está de nervo, que a pessoa não sabe parar de trabalhar nem na quarentena. Aí ele estava lá no escritório e eu fazendo comida, a doméstica lerei aqui, de repente eu vi, quem conhece minha casa, entrar pela área de serviço assim, um demônio, todo. Aí falei, pastora, a quarentena está te deixando lelé. Não, irmãos, todo, igual diziam os meninos. E ele foi querendo entrar. Aí não, eu levei um susto na hora, porque eu olhei assim, eu falei, mas o Maurício está de lá. Não é o Maurício, é capeta. E aí eu peguei e falei assim, aí eu dei um berro na hora, eu falei, repreendido em nome de Jesus, e já comecei a orar. Ele falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, só um capetinha querendo entrar aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Às vezes fala, a pastora está inventando, está ficando lelé, tadinha, está veinha mesmo. Não, irmãos, nós temos que entender que mundo espiritual existe, e às vezes nós não temos a visão espiritual aberta, porque nós não buscamos mais. Às vezes Deus não mostra, porque não é hora de mostrar, mas nós temos que ter a sensibilidade espiritual para perceber que aquele dia eu levantei ruim, que acho que eu não dormi bem, devo estar com alguma doença. Não, irmão, é o inimigo. Então nós temos que entender e saber a diferença, para que a gente possa resistir, orar, obedecer ao Senhor e nos cobrir com o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Porque senão ele vai entrar, deitar na sua cama, usar seu banheiro, comer sua comida, e você não vai ver. E aí quando você vê, se você amarrar, ele fica lá dentro, então você tem que expulsar.
Então, vocês estão entendendo? Porque senão aí você não sabe por que acontece isso na sua casa, por que acontece outra coisa, porque nós perdemos a sensibilidade. E o que Deus fez? Permitiu que aquelas 3 pragas viessem sobre o povo, para ele se mexer. E Deus está permitindo essa luta nesses dias que nós estamos passando, para a gente se mexer. Amém, irmãos? O povo é tão acomodado que ficou 2 meses de quarentena, costumou ficar em casa. Agora, para trazer para a igreja, tem que arrastar eles pela orelha, assim, ó. Hoje o pastor ficou arrastando uns pela orelha. Então, por que acontece isso? Porque nós precisamos ser obedientes, firmes, constantes, firmes em oração, e entender que a nossa pátria é o céu. Amém, irmão? Você não vai deixar de trabalhar, você vai fazer o que você puder, mas comece a entender que o seu lugar é o céu. Amém? Então eu vejo 3 coisas aqui. Deus tirou Ló de Sodoma. Amém? Nós vimos a semana passada, a mulher dele deu defeito, ficou lá, a indecente. Deus tirou do Egito. Amém? Nós vamos aprender depois algumas coisinhas sobre esse povo. E Deus está querendo nos livrar de toda maldição e do mundo. Amém, irmão? Quem quer ser liberto aqui, diga amém. O processo de libertação Deus já começou. Veio uma cutucadinha para ver se a gente acordava e ficava mais crente. Veio uma cutucadinha para ver se a gente consertava a vida, se a gente deixava o pecado e entendesse que não dava para fingir, que agora não tem jeito de fingir. Deus guarda, Deus livra e Deus cuida. Você crê nisso? E algumas coisas que eu vejo, Deus cuidou daquele povo, guardou aquele povo, porque Deus cuidou das suas casas, eles foram guardados, e hoje nós somos guardados pelo Senhor, amém, querido? E outra coisa, Deus livrou da escravidão, Deus nos livra da escravidão, do pecado, dos demônios, em nome de Jesus, amém? E Deus ainda fez com aquele povo, desse ouro e prata para eles, para sair ricão, saíram ricão. Ai, era escravo ontem, hoje eu estou ricão. Abriram lençóis e o povo foi jogando ouro e prata. Eles estavam tão doidos para ficar livre deles, foi dando para eles. Quem sabe isso acontece na sua vida se você for bem crente. E eu vejo que Deus cuida na caminhada. Então nós vamos aprender a semana que vem. Se a gente estiver aqui, vai ser aqui. Se a gente estiver em casa, você me assiste, abençoado. Nós vamos entender como vai ser a nossa caminhada até o céu. Nós temos um caminho um pouquinho longo pela frente, mas nós não vamos desistir e nem desanimar, amém? 1 Pedro 2,9. Tem gente que já sabe esse versículo de cor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? A fim de proclamar-vos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Olha quem nós somos. Viu que chique? Diga para o irmão que está a 2 metros de você, fala, viu como você é chique, irmão? Aleluia! Olha como Deus é poderoso para nos fazer algo importante, que nós não era nada, né, Neide? Nós era só o pó. E Deus olhou para nós e falou, olha que linda, olha que coisa mais perfeita. Olha o que fala que nós somos, raça eleita, olha que chique. Amém, irmão? Você fica feliz por isso? Ria aí embaixo dessa máscara, abençoado. Aí aqui, sacerdócio real, glória a Deus. Diga assim, eu sou sacerdote. Amém, o Senhor nos chamou, o Senhor nos chamou, sacerdócio real, Deus preparou, e Ele disse quem nós somos, só que não é para nós ficar exibido, é para a gente entender que no mundo espiritual nós temos autoridade, porque nós temos um Deus que é poderoso, um Deus que governa sobre todas as coisas, amém? E às vezes quando você perceber alguma coisa, quando você está orando, que você está com a sua vida consagrada, na hora que você passa uns apuros, é bom para a gente ficar bem crente, né? Na hora que eu preciso de uma nota na prova, que eu não estou dando conta, não é? Esses meninos, não é, Isaac? Não é uma hora boa de ficar crente? E aí você percebe alguma coisa, você vai tomar posse disso aqui, quem você é em Cristo, amém, irmão? Só que eu quero te dizer uma coisa, nós tivemos várias experiências, principalmente lá em Goiás, que a gente teve muita experiência, porque eu acho que Deus levou nós para lá. Sabe quando você põe a carne na panela de pressão para ela amolecer mais logo? É assim que Deus fez com a gente. E aí a gente ia expulsar demônio, uma vez o demônio foi para cima de um pastor e puxou a gravata dele, quase enforcou ele. Aí eu falei, gente, mas não pode, como que o capeta fez isso com esse homem? Depois nós descobrimos que ele estava com a vida toda desconcertada.
E também uma outra vez ele apontou o dedo para uma irmã, que estava ajudando a gente a fazer um trabalho de libertação, e começou a mencionar os pecados dela na frente de todo mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós estamos achando que estamos abafando, somos um crente daquele crentão, sacerdócio real, nação santa, geração eleita, sou tudo isso, e não sou. Por que eu não sou, pastora? Porque eu deixei o mundo me dominar. Aquele povo, se eles deixassem os deuses do Egito mandarem na vida deles, nada disso ia ter acontecido de livramento. Eles iam ter experimentado todas as pragas, iam todos ter morrido ali. Mas como eles entenderam quem era o Deus deles, eles entenderam que eles tinham que obedecer, eles entenderam que eles tinham que consagrar as suas vidas, algo sobrenatural aconteceu na vida deles. Amém, irmãos? Então dá para você entender como que é que a gente faz? Porque não adianta nada você olhar, eu li um livro da Rebecca Brown, que ela fala de libertação, que ela fala de cercar a casa, de guardar para os demônios não entrar. Amém, irmãos? Isso é válido. Só que se você não tiver em primeiro lugar a sua vida consagrada, pode usar 50 litros de óleo, que só vai lambuzar a tua casa e não vai virar nada. Então nós vamos fazer isso nesses dias, amém? Diga assim, a minha casa é lugar santo. Amém, irmão? E se não tiver muito santo, você santifica, filho, porque senão você está lascado. Porque senão a morte vai entrar, a doença vai entrar, a miséria vai entrar. Nós vamos viver dias, irmãos, já está na palavra, eu não estou adivinhando nada, muito difíceis. Nós vamos viver dias de muita escassez. Nós vamos viver dias de muita luta. Não vai passar aqui. A quarentena não é 90 dias, não é até o final do ano. Nós vamos ter muitas lutas até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Só que nós temos que entender que se eu estou em Cristo, pode ter a praga que tiver aí fora, não vai entrar na minha casa, amém? Não vai entrar na minha vida, e eu ainda vou sair como o povo saiu do Egito, cheio de ouro e de prata, porque eu fui fiel a Deus, amém? Então seja fiel, busque a Deus em primeiro lugar, coloque a sua vida na presença dEle, porque aqui fala, tomaram todas as coisas que o povo do Egito deu e foram embora ricão. Só que no meio da caminhada eles deram uns defeitos, depois nós vamos ver. E que nós possamos caminhar assim, amém? Você vai declarar que a sua casa é cercada pelo Senhor, que a sua casa é coberta com o sangue de Jesus, e que todos os demônios que estão soltos por aí, não podem entrar na sua casa, amém? Não podem se manifestar na sua casa, mas consagre a sua vida, para depois consagrar a sua casa. Então, como que nós vamos fazer? Nós estamos na frente porque nós sabemos, está na Bíblia que ia acontecer tudo isso, e mais ainda, vai se cumprir a palavra do Senhor, mas eu sei todas as coisas pelo poder da palavra, então eu vou me posicionar correto, amém, irmãos? Eu não vou deixar a tristeza, a angústia, a opressão, o medo tomar conta de mim. Eu não vou entrar na carne, mas eu vou estar no Espírito, e aí a minha vida, a minha família e a minha casa são guardados, amém? É assim que a gente faz. Então às vezes as pessoas ficam assim, e agora? Como que vai ser? Não sei como é que vai ser, você sabe? Eu não sei como é que vai ser, mas eu quero te convocar a um propósito de oração. Então, vocês que estão aqui, todos têm convicção que você é cidadão do céu? Quem aqui já aceitou Jesus, diga amém. Tem alguém que não aceitou Jesus como Senhor da sua vida aqui? Que não declarou, Jesus, o Senhor é o dono da minha vida? Acho que não tem ninguém, né? Todo mundo Você sabe quem é seu dono? Quem quer ser o dono, filho? E nós precisamos entender quem manda em nós, amém? Não é o marido, não é a esposa, mas é Jesus. Jéssica, você não sabe, a minha luta lá é grande, filha. E aí o que acontece? Eu vou entender quem eu sou em Cristo, e eu vou obedecer aquilo que Ele fez, amém? Agora, aquilo que o Senhor está me falando, eu vou fazer, mas eu não vou contra nenhuma autoridade instituída por Ele. Então, se você tem certeza que você é cidadão do céu, eu quero te pedir, te convocar, te convidar para uma coisa que nós vamos fazer nessa madrugada. Quem aqui consegue fazer alguma coisa de madrugada? Levanta a mão. Nossa, que benção. Além de dormir, não é dormir não. Nós vamos orar.